Oi, 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 pessoal! Bom, para exemplificar então a utilização do conceito de campo elétrico, vou resolver um exercício. Eu escolhi esse exercício porque como o campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial e ele está relacionado com a nossa força elétrica, a gente sempre vai poder associar a ideia de forças para resolver os nossos exercícios, tá? E quando eu falo força, a gente tem que voltar lá nas leis de Newton. Então eu posso ter um equilíbrio de forças, então uma resultante igual a zero. Ou eu posso ter o movimento dessas cargas, então uma aceleração envolvida no meu sistema e a minha força poderia ser uma resultante que depende da massa e da aceleração, tá? Então, pelo campo elétrico ter uma relação com a força e toda força a gente poder aplicar as leis de Newton, então a gente vai ter que lembrar que pode ser força resultante igual a zero ou força resultante igual a má, tá? Então a gente não vai poder esquecer desses detalhes na hora de resolver exercícios que envolvam força elétrica ou campo elétrico, tá bom? Então, ó, esse exemplo, né, que eu peguei da apostila de vocês, ele diz assim, na verdade ele é um exercício, né? Ele é o exercício 20 da página 35. Ele diz que uma partícula de massa 2 gramas permanece em repouso num ponto da superfície onde existem dois campos, o gravitacional e o elétrico. Na partícula atuam apenas as forças devidas a esses campos, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a carga elétrica da partícula, 4 microcoulombs, determine o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico neste ponto. Tá, então, primeira coisa, informações importantes. Existe um campo gravitacional e existe um campo elétrico, tá? Então, essa minha partícula, ela não é a geradora nem de campo e nem de massa, tá? Ela não seria a geradora desse campo gravitacional e nem a geradora desse campo elétrico, tá? É ela quem vai sofrer esta interação, beleza? Então, ela seria a nossa carguinha Q, beleza? Então, ela seria a nossa carguinha Qzinho, com um valor de 4 microcoulombs, então positiva, tá? Então, essa carguinha seria positiva, de 4 microcoulombs, beleza? Então, nós sabemos que existe um campo externo e esta carguinha Qzinho está interagindo com esse campo, e existe um campo gravitacional externo e esta carguinha, por ter uma massa, também está interagindo com esse campo, beleza? Aí o que acontece? A gente sabe que a massa dela é de 2 gramas, que a gente não vai poder deixar em grama, né? A gente vai ter que deixar isso no sistema internacional, beleza? Então, isso aqui é 10 a menos 3 quilogramas, tá? E a gente sabe, então, que existe a atuação dessas duas forças, a elétrica e a gravitacional. Bom, força elétrica é devido à interação com esse campo e a força gravitacional devido à interação com essa massa. Nós sabemos que perto de uma superfície, essa massa vai ter uma força gravitacional, que é o peso, sempre vertical e para baixo nesse referencial, certo? Então, existe uma força-peso aqui para baixo, beleza? E ele fala essa informação aqui importantíssima, que é essa partícula está em repouso. Se ela está em repouso, significa que essas cargas têm que ter uma resultante, essas forças sobre a carga devem ter uma resultante igual a zero. Ele fala que as duas únicas forças são devidas a esses dois campos, ok? Então, a força devido ao campo gravitacional é a peso e existe uma força elétrica devido a esse campo elétrico. E para estar em repouso, se a peso está para baixo nesse referencial, a força elétrica só pode estar para cima, beleza? E eu sei que obrigatoriamente, como a minha força resultante nesse caso vai ser zero, porque ela está em repouso, né? Eu sei que para essa resultante dar zero, quando eu tenho apenas duas forças, eu tenho que os módulos dessas forças devem ser iguais. Então, eu sei que a minha força elétrica tem que ser igual à minha força peso, beleza? Força elétrica, ela não pode ser escrita em função do campo elétrico, como sendo o campo elétrico vezes a carga, beleza? A carguinha que a gente colocou nesse campo.
Isso tem que ser igual à força-peso, que nada mais é do que massa vezes gravidade, beleza? Então, ó, quando a gente fizer a nossa continha, eu quero descobrir o valor do meu campo. Eu sei que a minha carga é 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, que a massa é 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas, e ele passa a gravidade como sendo 10, beleza? Então, olha, o meu campo, ele vai ser igual a 20 vezes 10 a menos 3, e o 4 vezes 10 a menos 6 está multiplicando, vai passar dividindo, beleza? Então, ó, o meu campo elétrico vai ser 20 dividido por 4, 5, vezes 10. Toda vez que eu tenho uma divisão de base 10, eu vou subtrair os expoentes. Menos 3 menos 6, menos com menos dá mais. Então, menos 3 mais 6 vai ser 3, beleza? Então, o meu campo elétrico vale 5/10 a terceira, ou 5.000 Newton por Coulomb, beleza? Por que Newton por Coulomb? Bom, quando a gente tem a nossa força elétrica, né? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui na equação para já explicar a unidade do nosso campo, tá? Lembra que a gente pode representar o nosso campo elétrico em função da força? Então, ó, força elétrica é campo vezes carga, certo? Se eu quiser isolar o nosso campo elétrico para descobrir a unidade dele, isso vai ficar força dividido por carga, não é? Só que eu sei que força no sistema internacional é Newton e eu sei que carga no sistema internacional é Coulomb. Então, a unidade do campo elétrico no sistema internacional é Newton por Coulomb, beleza? Então, quando eu tiver que relacionar, né, esse campo elétrico, eu sei que a unidade do sistema internacional dele vai ser Newton por Coulomb, beleza? Bom, então o valor do nosso campo elétrico, 5.000 Newton por Coulomb, mas ele também pede a direção e o sentido. Bom, aí vamos analisar, ó. A nossa carguinha colocada em um campo elétrico é uma carga positiva, então a nossa carga teste é positiva. A gente sabe que quando uma carga teste positiva é colocada em uma região de campo, ela tem a força e o campo como tendo mesma direção e sentido, não é? Então, para uma carga positiva, como eu vi que a minha força elétrica está para cima, obrigatoriamente o meu campo elétrico, que está na mesma direção e no mesmo sentido, também será vertical e para cima. Beleza, pessoal? Então, o valor é de 5.000 Newton por Coulomb, vertical para cima. Beleza, pessoal? Então, esse foi um exemplo em que a gente usou uma resultante igual a zero. Mas lembra que a gente sempre pode trabalhar também com a ideia de uma resultante de forças, como sendo massa vezes aceleração. Beleza? Isso vai depender do nosso enunciado, dos nossos exercícios. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Até o próximo exercício.